Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Estamos aqui hoje felizes por receber esse irmão maravilhoso, um cara top que eu admiro demais a história dele. E, cara, o podcast hoje tá impressionante. Então, antes de mais nada, deixa aí o seu like, deixa aí a sua curtida, compartilha, manda pra todas as pessoas que você conhece, porque tá top demais. E vamos pra cima, Japa, solta a vinheta. É isso aí, galera, com vocês então, ele, o amigo do cara, Denilson Sigoli. Fala, Jefão. Fala, galera, Detox, pessoal que nos acompanha aí no Pode Crer Podcast. É mais uma vez uma honra estar aqui com vocês. E como o Jefão falou aí, a gente tem uma super presença aqui de um ilustríssima. Pessoa, exatamente, um querido irmão em Cristo, uma pessoa que faz parte da igreja em Ariquemes, né? E nós somos muito honrados aqui com a presença dele. Então, eu queria dar as boas-vindas aí ao nosso irmão Irineu. Seja muito bem-vindo, irmão Irineu. Seja bem-vindo, irmão Irineu. Obrigado. Eu estou muito feliz e grato pelo convite que vocês fizeram a mim, né? É bem diferente um pouco você tá lá ouvindo e eu agora estou aqui, né? No lado contrário da situação, né? No lado contrário da situação, mas para a glória de Deus estamos aqui, né? Desfrutando dessa comunhão. Amém. Estou aberto às perguntas de vocês aqui para a glória do nosso Deus. É isso aí. Amém. O senhor acompanha aqui o Pode Crer Podcast? O senhor ouve? Ouço. É? Uhum. O que o senhor tem achado aí da... As pessoas que têm falado aqui realmente são muito testemunho, muito realmente impressionante, né? Que tem com certeza edificado muitas pessoas, né? É isso aí. E então tá gostando, então? Tô gostando. E hoje chegou a vez do senhor. Chegou a minha vez, né? E o cara que apresenta, né, os programas de rádio, então nós queremos aprender com ele, na verdade, né, irmão Irineu? Quem não sabe, faz o seu merchan aí, irmão Irineu. Qual dia, qual que é a frequência da rádio, o seu programa? Pois é, nós estamos no ar, né, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 da manhã, e também aos sábados, das 12 às 14 horas, na Rádio Verde Amazônia, né, com o programa Maravilhosa Graça. Já estamos no ar, né? Vamos fazer 12 anos agora em dezembro, né? Olha aí. É a graça de Deus que tem nos dado força para ajudar as pessoas na madrugada, né? Nós temos sempre se levantado, se colocado na presença de Deus para receber, né, as ligações das pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, precisando de oração, né? Que o propósito desse programa é isso, né? Sempre nos oferecer em Deus em oração pelas pessoas que estão precisando, né, de oração. E olha que estão vivendo um tempo que a necessidade é grande, né? Sim. Isso aí. Irmão Irineu, e para começar, na verdade, a gente tem o senhor, né, como uma inspiração, porque a gente conhece um pouco da história do senhor, né? Então eu queria que o senhor contasse aí como que foi, né, a história do senhor com Jesus, né? Como que o senhor conheceu a Cristo? Conta um pouquinho pra gente dessa caminhada. É algo assim muito, muito precioso. Hoje eu vejo assim, né? Porque foi muitas situações difíceis, né? Porque o Senhor sempre esteve perto de mim, né? Isso aí eu sinto hoje, a graça de Deus, né? A pessoa de Jesus sempre cuidando de mim, mas numa época muito atribulada, né? Porque vocês sabem que eu sou deficiente visual, não enxergo, né? Isso. E então, né, por uma época a situação começou a ficar agravante e nós sabemos que por algum motivo Jesus está de braços abertos para todos nós, mas nós salvamos a Jesus por uma necessidade, né? E a minha necessidade foi a cura, né? Sim. A cura. Mas enquanto eu procurava, né, a cura em Jesus, Jesus procurava algo muito maior em mim. Sim. Né? Uau. Por quê? Porque ele queria realmente me dar uma vida, que eu desfruto dessa vida hoje, né, com muita alegria, porque eu não sabia
que eu era um morto nos meus pecados e delitos e que estava preso segundo o curso do mundo, né? Seguindo o príncipe da potestade do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência, porque a gente se acha perfeito e que não tem necessidade, mas glória a Deus, amado, essa deficiência me fez chegar ao Senhor, né? Talvez então, se o senhor se não tivesse acometido isso com o senhor, talvez o senhor não estaria nos caminhos do Senhor hoje, seria isso? Porque eu buscava a cura, Sim. né? Hoje eu vejo que só o que me bastava na época era a cura, Sim. né? É tanto que quando eu fui em vários lugares, né, em busca, quando aparecia um homem de Deus, que as pessoas, até meus amigos me levavam, né, para que acontecesse. E muitas vezes eu voltei entristecido. Por quê? Porque a gente começa a imaginar, será que eu não tenho fé suficiente para ser curado? Né? Mas teve um dia, né, eu quero contar isso para vocês, que foi algo assim muito... Uma das vezes que eu cheguei em casa, né, eu fui em uma reunião onde tinha um homem de Deus, e você sentia a presença, né, de Deus naquela localidade. Mas muitas vezes acontecia muitas coisas em volta de mim, mas comigo não acontecia. E nesse dia eu cheguei muito frustrado em casa. Mas de madrugada eu liguei o rádio numa estação chamada Transmundial, e quando eu liguei o rádio, tinha uma palavra de um pastor falando, parecia que ele estava falando comigo e eu recebi aqui para mim. Ele falou assim: olha, você, né, que está aí me ouvindo, né, você olhe que Jesus, né, ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo. Jesus curou cegos e foi falando vários milagres que Jesus fez, né? Mas o cego pode voltar a ficar cego de novo, Sim. né? Mas o maior milagre que ele fez é o que realmente eu quero falar para você que ele quer fazer na sua vida, que é o milagre de lhe dar uma vida nova, transformar o seu ser em uma vida nova, porque nós éramos mortos nos pecados e delitos, e ele citou, olha, lá em Efésios 2:1 está escrito que nós somos mortos nos pecados e delitos, e ele veio para nos dar vida. E você, se você crê, você a partir de hoje passa a experimentar uma nova vida. Uau. Amém. Né? E aí essa foi a experiência que Deus foi colocando no meu coração, né? E a partir daí, né, eu comecei a me relacionar com Deus antes de ter uma experiência, né? Aí foi quando eu cheguei aqui aonde nós se reúne hoje, né? Na igreja em Ariquemes. Na igreja em Ariquemes, né? Mas vamos voltar um pouquinho atrás então, Sim. porque pelo que eu entendi, o processo de conversão do senhor passou, né, pela busca de um milagre. De um né? milagre. Então, na verdade, o milagre que o senhor buscava, na verdade, Deus tinha uma obra muito maior do que só o milagre, né? Exatamente. Mas vamos voltar um pouquinho antes, né? Então, o senhor enxergava, né? O senhor não nasceu cego, né? Essa cegueira foi algo que aconteceu durante a vida? Como é que foi isso? Olha, quando foi descoberta a minha cegueira, eu era criança ainda, né? Mas como naquela época eu não tinha ainda profissionais para falar, né? Que eu nasci aqui em Ariquemes, sabia disso? Eu nasci aqui em Ariquemes. Você é de Ariquemes mesmo? Sou de Ariquemes. Olha, que né? legal. Nasci no dia 15 de dezembro de 1958.
Nossa. Eu faço uma ideia como é que era Ariquemes naquela época, né? Ariquemes nem era Ariquemes, né, na Pois verdade. então, né? Nossa, eu acho que o senhor é a pessoa mais velha que eu A conheço nascer nascida aqui em Sim, Ariquemes. eu também. É. Que legal. Que a gente conhece pessoas que Vieram muito cedo, mas não... mas que nasceram aqui em 58. Uau! É verdade. Então, aí quando a minha mãe me levou no médico, né? Descobriram uma doença chamada retinose pigmentar. E falaram para mim que não tinha cura, né? Isso era rapaz ainda, né? E eu enxergava, mas com a visão baixa, né? Tipo assim, quando chegava a noite eu não enxergava, e se eu entrasse no local escuro também não enxergava, mas assim, no ambiente mais claro eu enxergava, só que não era uma visão, né? 100%. 100%, né? Sim. E os médicos, né, falaram para mim que não tinha cura, embora era uma doença muito cientificamente procurada a cura, mas eu não tinha ainda cura naquela época, como até hoje ainda não descobriram a cura, né? Uhum. E mais falaram para mim que aos 60 anos, por exemplo assim, do jeito que ela está ficando fraca, aos 60 anos era que eu poderia perder totalmente ela, né? Sim. Mas aos 36 anos, devido né, uma tuberculose que também eu passei por ela, né? E eu creio que o tratamento dessa tuberculose acelerou, né, a deficiência. E outras coisas mais, tipo assim, malária, né? Porque na época, né, a malária era muito Comum forte, aqui, né? Era forte aqui, né? Em Ariquemes, né? E os tratamentos da malária sempre eram um remédio muito forte, né? Então isso sempre me dava uma reação na visão. E no tratamento da tuberculose acelerou. Então, aos 36 anos eu perdi total minha visão, né? E isso foi realmente... Foi em 94, então? Em 94. 94. Foi. E aí, nessa época, o senhor já estava casado, já tinha filhos? Já estava casada, tinha os filhos que eu tenho hoje, já tinha naquela época. Já tinha né? naquela época. É verdade. Entendi. E nessa época o senhor não conhecia Jesus, então, ainda? Não conhecia Jesus. Tá. Jesus me conhecia, mas eu não conhecia ele. Que bom, né? Que bom que ele já tinha o plano, né? Tinha o plano. Faltava só o senhor... É verdade. E aí, né, veio esse processo que o senhor falou de busca, né, pelo milagre. Sim. Mas nessa busca pelo milagre, né, o que tinha no seu coração ali naquele momento? O senhor buscava pelo milagre, mas o senhor já sabia algo a respeito sobre Jesus ou só de ouvir falar? O que movia o seu coração naquela época? Olha, eu só conhecia Jesus de ouvir falar, né? E geralmente eu tinha assim uma aversão contra, né, os evangélicos, porque geralmente os que estavam em volta de mim, né, era muito barulhento, era muito... Então aquilo ia me afastando, né? Então eu sempre tive assim uma diferença, né? Certo. Né? Mas quando o Senhor começou a falar no meu coração, isso foi eu até lembro como fosse hoje o dia em que eu estava sentado, né, na mesa, né, nas situações que eu estava vivendo, e eu, né, fiz um pedido para Deus, né? Porque até então, amado, uma das coisas que eu fico pensando assim, né? Eu era uma pessoa que eu acordava cedo com um propósito que o sol, veja só, o sol era para mim um amigo. Quando eu vinha amanhecendo o dia, era como se eu estivesse saindo de uma cadeia, de uma prisão. Então o sol era o meu ídolo, né?
Então, à medida em que eu perdi a visão, né, e eu lembro que um pouco antes, né, um amigo meu chamado Rosendo, um boliviano, né, ele pregou o evangelho para mim, né? Ele pregou o evangelho para mim, mas na época eu não aceitei o evangelho, mas não dispensei aquilo que ele falou para mim, né? E nesse dia, sentado na mesa, eu fiz, né, eu me entreguei a Jesus, né? Eu pedi para Deus, né, se Deus me tirasse a situação, me curasse, né? Eu queria ser um cristão, né? Fiz até um pedido, queria ser um cristão, né, diferente daqueles que eu estava acostumado a se relacionar com eles, né? E aí, um dia, porque as situações difíceis começou a acontecer, né? E eu vinha procurando trabalho, que eu não enxergava, mas eu estava procurando trabalho para ver se eu poderia continuar, porque era uma preocupação muito grande, a família tudo pequena e eu sem trabalho, né, e tentando me acostumar com aquela situação toda. O inimigo lançando na minha mente que eu não tinha mais valor, e quantas vezes, né, jogou na minha mente, né, essa ideia errada, e quantas vezes eu pensei em tirar a minha vida, porque, olha, amado, era o fim de tudo. Parecia que para mim tinha chegado o fim de tudo, então só restava a morte, né? Porque eu estava rodeado e cercado de um mal que ia chamar-se o orgulho, né? E eu só de pensar em ser um cego e ficar dependendo, né, dos outros, e a questão de você viver, porque a primeira ideia de um cego é ser um esmola, né? E eu ficava, aquilo lá era muito pesado para minha consciência, né? Mas aí eu um dia saí para ver se eu conseguia um trabalho, né, naquela situação, mas quando eu entrava assim na serraria para ver se eu olhava assim, não dava para me trabalhar porque eu não enxergava, né? E eu passei em frente o abrigo e vi uma aglomeração de pessoas ali. E eu perguntei o que estava acontecendo ali. E uma pessoa falou: olha, aqui é o abrigo e eles doam leite para as pessoas necessitadas. E parecia que a pessoa estava falando para mim que nem me conhecia. E eu, com 2 crianças pequenas em casa, sem condições de trabalhar, e eu entrei e falei com o senhor, né? O nome dele era Nereu, né? E ele foi muito gentil comigo e me convidou para ir na reunião ao domingo, né? Ele falou: olha, domingo tem reunião aqui, eu gostaria de que você viesse aqui. Mas foi um impacto tão grande no domingo, eu fui, porque aí ele me convidou e falou que aos domingos sempre, né, ele ia ver que se arrumar uma vaga para mim, né, para que eu pudesse levar o leite que eu precisava para minha família, né. Mas aí, né, quando eu entrei para a reunião da igreja, eu fui impactado, né, pelo um sentimento maravilhoso, né, do amor de Deus. E o irmão que estava pregando fez um convite, né, e eu, quando pensei, eu estava de joelho recebendo Jesus no meu coração. Amém. E a partir daquele dia a minha vida mudou totalmente, né? E algo que fui impactado, porque eu digo, agora eu estou preparado para receber a minha cura, mas ainda o propósito era a cura, Sim. né? Porque antes eu achava que eu não estava preparado para receber a cura, mas agora, recebendo Jesus, eu me senti, né, que estava no caminho de receber a minha cura.
mas o Senhor tinha algo maior, que era o milagre, né, de um novo nascimento que Ele queria que eu experimentasse. Entendi. Você entendeu? Sim. Mas essa questão do senhor ter buscado a cura, né? Uhum. Isso de alguma forma é algo que em algum momento frustrou o senhor, deixou o senhor abatido por não ver essa cura se concretizar? E quando que o senhor teve essa mudança de chave que o senhor falou? Olha, muitas vezes eu passei por decepções, assim, muita tristeza, porque em algumas vezes eu pensava que eu não tinha fé suficiente, ou outras vezes eu achava que as pessoas eram mentirosas, né, os pastores. Então era muita seta maligna que era lançada na minha mente, né? Inclusive muitas vezes eu fui frustrado para casa e querendo desistir de tudo, né? Então isso realmente era muito frustrante para mim, muito frustrante mesmo. Inclusive na época que eu já estava andando com a igreja, né? E veio um pastor, e na época ele foi muito propagado assim, aquilo que ele fazia para o reino, né? Até o xará meu, o Ireneu Gruber, né, que veio aqui, né? E as pessoas que estavam perto de mim, comigo, e eu também, né? Porque ele era muito divulgado, um homem de Deus. Então, fala, esse aí é um homem de Deus. E eu me enchi de fé, procurei me encher de fé. E naquele dia que ele veio, nós fomos para lá. Inclusive, até hoje, as pessoas que estavam mais próximas de mim dizem que naquele momento o olhar era só para mim, porque estavam na expectativa de eu ficar curado, né? Naquele dia eu fui para casa muito frustrado, né? Porque ele chegou, colocou a mão na minha cabeça e falou que Deus estava dando para mim um dom de mestre. Um dom de mestre. E eu pensei no meu coração, eu não quero ser mestre. Eu quero ser curado, né? Quero enxergar, eu quero enxergar, né? E aquilo me frustrou de uma tal maneira que eu fiquei assim, né? Primeiro porque eu não tinha estrutura nenhuma, nem essa palavra era do meu conhecimento, né? Hoje eu sei que o mestre é uma pessoa, né, que conhece a escritura, mas naquela época eu não sabia nem o que era isso, né? Então eu fui para casa muito frustrado. Mas o trabalhar do Espírito Santo foi muito maravilhoso na minha vida, porque ele foi trabalhando e tirando aquela ansiedade que eu tinha, porque eu não pensava em outra coisa a não ser enxergar. Então aquilo me causava uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade, né, trazia um prejuízo muito grande para mim e para minha família. Sim. Né? E nesse processo, né, irmão Ireneu, de caminhar com o Senhor e de aprender a lidar com isso, né? Qual foi, assim, na verdade, o maior desafio para o senhor? O senhor falou isso sobre o orgulho, sobre a ansiedade, né? Mas qual foi o maior desafio para entender esse processo de Deus na sua vida? Foi através do andar com os irmãos, né? Eu fui compreendendo, né? Pode ficar à vontade. Fica tranquilo, normal. Deixa eu desligar aqui. Então, o caminhar com a família de Deus, né, foi me ensinando, né? Eu sou muito grato a Deus pela família da Igreja Ariquemes, que me ajudou muito, né? Me ajudou muito nesse processo de conhecer o caminho, né? Que é Jesus, né?
de entender o que é verdade, que é o próprio Senhor Jesus, que foi me levando a ser livre dessa situação que eu vivia, né? Aquilo estava me aprisionando, né? A cada dia eu me sentia um aprisionado junto com tantas situações negativas, mas, né, à medida em que eu ia caminhando, né, com os irmãos e através da presença de Deus, eu ia, né, me relacionando com Deus e eu aprendi a me consagrar, né, a orar a Deus, a pedir para que Deus, né, fosse removendo aquilo que realmente era prejudicial para a minha vida. Eu passei a descansar. E aí, por exemplo, uma das coisas que me fez eu ganhar esse descanso, e a partir daí foi muito importante para mim, né? Porque a palavra de Deus foi se revelando para mim, né? Quando foi pregado para mim, né, que o Senhor Jesus veio, né, sendo Deus, se fez carne, e ele, ao ser levantado no madeiro, nos atraiu no seu corpo, né, e sobre ele foi todas as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças, né? Então aquilo foi realmente me impactando e eu fui me sentindo livre daquele peso, né, daquela ansiedade, porque eu experimentei, né, a libertação e a graça do novo nascimento, e eu passei a crer nessas verdades e me senti curado na pessoa de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que eu me sentia curado, a palavra de Deus me dava um descanso, e tem me dado esse descanso a cada dia, de que não é que eu vou ser curado, eu já sou curado, né? Eu já sou curado pela palavra de Deus, que ela nos revela isso, né? E o Senhor pode fazer isso fisicamente hoje, aqui, a qualquer hora, porque já por 2 vezes assim, em sonho, o Senhor me revelou que meus olhos se abriam, né? Eu estava ministrando no auditório e daqui a pouco meus olhos se abriram, né? E eu passei a ver todo o auditório, aquela multidão de gente. Imagina o brilho, o sorriso daquelas pessoas. Parecia que elas estavam sabendo o que estava acontecendo comigo, mas elas não estavam. Agora pensa numa alegria que aquilo fluiu no meu coração. E essa alegria, né, por 2 vezes o Senhor me fez sentir ela através desse sonho que para mim foi uma revelação, né? Então a ansiedade do ser curado fisicamente foi removida, e a certeza da minha cura e da graça para esperar a volta do Senhor, ela passou a fluir na minha vida. Então aquilo que eu me sentia antes não é a realidade de hoje. Eu acho que talvez o maior desafio na nossa vida cristã é porque talvez a gente tá ali clamando, pedindo, e tá naquela busca por algo que talvez seja até lícito, né? Um milagre. Sim, né? exato. Mas a gente acaba não vendo isso acontecer, e a gente vê que as pessoas se frustram com isso. Não né? entendem que o propósito de Deus às vezes é outro, né? Que Deus tem uma maneira de trabalhar com cada um de nós, Exatamente. né? Então, nesse caminhar do Senhor, né? O que o Senhor tem aprendido é que, na verdade, essa busca pelo milagre, o Senhor te mostrou que existe um milagre muito maior. muito maior. E olha só, né, Deus me levou a trabalhar na rádio de madrugada, e uma pessoa ligava para mim falando que estava passando por uma depressão, já pensando em se matar, né? E ela estava perdendo a visão. E ela não estava enxergando, então ela não estava aprendendo, né?
E eu passei a orar por ela, mas ela não perguntava nada para mim, só falava da situação dela, né? Uhum. Mas aí ela ligou para a rádio depois para saber do meu telefone, que ela ligava para a rádio e ela queria saber o meu telefone. E falaram para ela que eu não enxergava. Aí isso impactou ela, porque eu conversava com ela e ela não tinha, não via em mim nenhum sinal de depressão em relação ao porquê eu não enxergava, né? E ela passou a querer saber como é que eu tinha conseguido, né, essa graça. E eu pude falar do amor de Deus para ela. Olha, Amém. E ela foi impactada, né? E hoje é uma pessoa que está descansando no Senhor, aprendeu a viver, né? Sim. Né? Uma outra coisa também, né? Vocês lembram que quando eu tinha um comércio, Sim, lembra. né? Fruto de Deus. O fruto de Deus, né? O fruto de Deus era o nome do meu comércio, porque realmente eu me considero um fruto de Deus, né? Eu estou aqui vivo porque Deus manifestou a sua graça salvadora e tem realmente me ensinado a viver desfrutando dessa graça. E aí eu estava lá, eu sempre buscava de Deus a graça de trabalhar, e eu mesmo chegava às mercadorias, eu mesmo fazia com... eu mesmo Arrumava o estoque, né? arrumava o estoque para que eu sabia onde estava, né? E veio um fiscal, né, um supervisor da Coca-Cola de Porto Velho, e chegou ali e ficou impactado, porque ele veio e falou para mim que estava passando por um momento difícil, já estava se separando, uma situação muito difícil. Mas ele, quando descobriu que eu era cego, foi que ele falou, aí falou das qualidades, da situação dele, né? Um homem bem situado, e estava com aquele peso todo, aquela situação toda, e enquanto tinha me encontrado, visto o que eu estava fazendo, né? Movido pela graça de Deus, movido pelo amor de Deus, porque eu sou o que sou, não é algo de mim, é a própria pessoa de Deus que tem me dado essas condições, né? Sim, e aí, Senhor. E aí ele saiu totalmente impactado e mudou a vida dele, né? Porque ele tá, segundo ele falou comigo, também estava pensando em tirar a vida dele, né? Então isso me alegra muito, em poder ser útil na mão de Deus para pessoas que estão passando por uma situação que eu mesmo também já passei, né? O senhor acaba sendo a ramificação do milagre, né? Isso. Porque o senhor transmite, Deus usa a situação que o senhor tem para que possa impactar outras vidas e fazer um milagre, como a moça que estava, que mandou mensagem para o senhor, que às vezes a gente tem um problema tão básico, né? Um problema tão assim, para nós parece que é o fim do mundo. E aí você vê que tem pessoas com outras situações, às vezes até mais complicadas, e assim como o irmão Irineu, aprendeu a viver a graça, aprendeu a ser feliz com aquilo que Deus deu, com fôlego de vida, e viver o amor de Cristo com as pessoas. Então isso impacta as pessoas, e acaba o quê? Não, eu preciso mudar, esse é meu pensamento. Então tira da mente qualquer situação de querer fazer mal para a vida dela, de querer tirar a vida dela. Por quê? Porque vê que existe algo maior, que é Deus. E é Deus que move toda essa situação, né? Isso. Irmão Irineu, nesse seu decorrer dos anos dentro da igreja, na sua conversão, com toda essa situação, houve alguma época em que o senhor falou, não, poxa, o senhor falou, o senhor sempre quis o milagre, mas dentro dessas frustrações, existiu alguma hora que o senhor falou, não, esse Deus não existe, não quero mais ir para a igreja, cansei disso? Existiu alguma vez que o senhor pensou em desistir dos caminhos do Senhor? Das situações que eu vivi nesse sentido aí, né? Colocando a culpa em Deus mesmo, não, né? Eu sempre achava que o problema estava em mim ou nas pessoas que estavam pregando a fé, né? Ah, sim. Né? Porque
eu me culpava, né? Porque vem aquele sentimento de culpa, né? Sim. E isso às vezes me dava, assim, realmente uma dificuldade de caminhar, né? Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração, né? De maneira realmente que eu me sinto agraciado hoje, né? Porque eu sinto o próprio cuidado do nosso Deus. Sim. Hoje, Deus, a gente vai entendendo que o nosso caminhar, né? É obra da graça mesmo, Sim. né? Porque aí imagina só, né? Tem alguns textos da Bíblia que para mim é muito interessante, porque imagina só o texto lá de Efésios 2, que diz que nós éramos mortos no nosso pecado e delito, e seguiu o curso do mundo, seguiu o príncipe da potestade do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, né, nos salvou, né, nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela bondade para conosco. E aí, no verso 8 ao 10, nos diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não veio de nós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras, porque, né, somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela, né? E olha, amado, isso me alegra muito o coração, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo a impossibilidade de eu ter chegado até aqui pelas minhas próprias condições, pela minha própria força. Eu jamais teria condições de estar aqui, mesmo, né, porque tudo o inimigo travava para que eu não avançasse, né? Mesmo sendo uma pessoa que eu sinto hoje que Deus já estava ali me orientando, né? Sim. Mas a gente olhando para tudo isso, você vê, é graça de Deus. E por isso eu me alegro a cada manhã em poder ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Para desfrutar, né, das suas promessas. Isso é algo que realmente foi mudando o meu coração, a minha estrutura, que eu da maneira como eu pensava e agia antigamente, né? E o que a gente estava até na nossa vinda para cá, eu estava conversando com o senhor, né? Toda vez que o senhor sai de casa, o senhor tem que exercitar muito a fé em quem está ali direcionando o senhor, né? O que essa cegueira física contribuiu para o senhor aprender sobre a dependência de Deus? Tem contribuído muito, né? Porque o Espírito Santo, hoje a gente vai conhecendo a Escritura Sagrada e acerca do Espírito Santo, que é ele quem vai nos guiando, né? E realmente, hoje, quando eu saio com uma pessoa, né, eu preciso confiar, né, nessa pessoa e saber que ela vai me guiar pelos caminhos certos. Ela não vai andar pelos caminhos tortos e eu tenho que me sujeitar a ela. E à medida que eu me sujeito a ela, eu me torno maneiro para ela me guiar, né? Sim. Então, eu vou me procurando ser mais leve o possível para que aquela pessoa me guie e o trajeto que nós vamos fazer não fique tão pesado. E aí, na minha meditação acerca do Espírito Santo, isso me leva também a meditar que quanto mais nós nos maneiramos em Cristo para o Espírito Santo, mais nós vamos sendo realmente levados, né, a um momento precioso com o Espírito Santo, né? Nós precisamos realmente nos render, né, nos render à vontade do Espírito Santo para nos guiar pelos caminhos da vida, nos dando a alegria da sua presença e o prazer de desfrutar, né, daquilo que Deus tem para nós. E é Ele que nos guia, né? É Ele que nos instrui pelo caminho que devemos andar, né?
nos mostra e vai, né, mas isso eu tenho aprendido muito no ser guiado pelos amigos que estão comigo, porque eu preciso confiar, né? E à medida que eu vou confiando, eu vou ganhando mais, né, condições de ser feliz, né? Porque se a pessoa se quisesse andar do meu jeito com os amigos, eles não queriam andar comigo. Né? Ô Morineu, e deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que a gente conhece a sua capacidade de memorizar, né? O senhor disse aí que quando o irmão Irineu Gruber orou com o senhor, ele liberou um dom de mestre. E essa capacidade de memorizar versículos, memorizar as coisas, o senhor já tinha isso? Ou foi adquirido? Eu não tinha não. Eu não tinha não, e na época eu tinha dificuldade de memorizar tudo, né? Até hoje eu acho legal, porque eu creio que era uma proteção de Deus, né? Porque eu não sujei minha mente com coisas que eu queria memorizar, né? Né? E eu vinha para a reunião da igreja e voltava para casa, não lembrava de nada, né? E as minhas crianças eram pequenas, minha esposa na época não lia porque ela era analfabeta, hoje ela já lê, né? Então, mas eu pedi para Deus. Eu pedi para Deus me dar graça para me guardar, porque era uma dificuldade. Eu pedia para alguém ler e eu tinha uma vontade muito grande de aprender a ler, mas não guardava nada na mente. Mas eu pedi para Deus e foi uma das respostas de oração que eu recebi de Deus quando Ele, né, me deu essa graça de memorizar. E aí, a partir daí, eu passei a vir para as reuniões e levar a mensagem toda na minha mente. E comecei a ver a mudança na minha mente, né? E para a graça e para a glória de Deus, né? E é claro que isso é um treinamento, né? Senão é uma coisa assim que, né, o Senhor vai nos dando essas condições, mas Ele me deu essas condições de memorizar, né? E à medida que eu vou treinando, me treinando no amor do nosso Deus, isso tem me dado muita... E como é que o senhor faz esse treinamento? Me ensina aí pra gente, como é que é essa prática que o senhor tem? Olha, por exemplo, assim, eu hoje já está mais... a tecnologia tem me dado muitas ferramentas, né? Mas no começo eu pegava um versículo, né, um texto bíblico e pedia para alguém gravar para mim, e aí eu ficava meditando, né, ouvindo e meditando, e, né, até hoje, hoje eu tenho uma Bíblia assim narrada, né, e aí eu vou ouvindo, né? E aí, à medida que eu vou meditando, eu vou guardando aqueles textos na Bíblia e a cada dia ficando mais claro, né? Ficando mais, né? Pela graça de Deus, hoje já tenho memorizado, né? Livros inteiros, assim, né? Da Escritura Sagrada. Mas ainda a missão é grande, porque nós sabemos que são 66 livros, né? Sim. Né? E eu estava meditando esse dia, algumas pessoas acham que eu conheço a Bíblia toda. Eu digo, para aí, não é assim não. Também não é tão assim, não né? É tão assim não. Mas o senhor faz lá digamos que o senhor faz um registro do que o senhor já decorou, o que o senhor consegue tá memorizado, o que não tá, tem um arquivo lá que o senhor grava isso? Eu tenho sim, né? Eu vou gravando, né? E nos gravadores que eu tenho, né? E aí vou ouvindo novamente esses arquivos, vou memorizando até que ele se torne um arquivo memorizado, né?
na minha mente. E o senhor memoriza só versículo ou tem mais alguma coisa que o senhor costuma memorizar também? Eu procuro memorizar os textos bíblicos, né? E meditando nele eu vou buscando entender, né? E aí aquilo que o Espírito tem revelado no meu coração se forma, fica uma imagem, né, registrada dentro do meu registro, né, da Bíblia, né? E aí as coisas comuns do convívio com as pessoas, isso também vai me dando a graça de guardar, né? Mas assim, eu digo outros livros, por exemplo, outros livros que não sejam da Bíblia. Ah, tá. Agora eu estou fazendo parte de um grupo de deficiente de leitura bíblica, né? Que aí eu tenho um leitor e aí agora eu estou realmente já conhecendo outros livros, né? E aí a gente vai conhecendo e vai ganhando também já uma experiência nova, né? Com livros que foram escritos por outras pessoas de Deus, né? E a gente vai enriquecendo o conhecimento bíblico com esses livros, né? Já esse ano foi um ano muito, muito abençoado nessa parte. Irmão, sobre a questão, a gente estava comentando aqui, né, do programa que o senhor tem na rádio lá todos os dias. 12 anos o senhor falou já no ar, né? Como que foi ali, como é que veio a ideia de ter esse programa e como que foi a aceitação do senhor pensar assim, vou fazer, o que o senhor pensou? Como que foi a aceitação de fazer um programa de rádio? Eu já tinha isso no coração, porque como eu fui assim uma pessoa instruída pelo rádio, né? Inclusive eu me considero assim que eu fui evangelizado assim, essa aí que eu contei acerca do que eu vi, né? Aquilo me impactou, eu passei a ouvir mais o rádio, né? E aí fui criando assim aquele desejo de um dia ter um programa de rádio, né? Sim. Mas teve uma época que os irmãos se reuniram da igreja em Ariquemes e eles souberam desse sonho que eu tinha, né? E aí se uniram e fizeram, né, um ajuntamento lá e arrumaram para mim o Gilmar, como você falou ainda agora, o Gilmar, né, foi uma dessas pessoas, o Ticão, o nosso querido Jaciro, né, que é o Ticão, né, o irmãozão, né. Então eles se reuniram e junto com o irmão Irani, né, se organizaram e me deram esse programa, né. Né. Eu tinha, na época, um sonho, até porque uma época, quando eu comecei esse programa, era da meia-noite às 4 da manhã. Hoje eu estou fazendo das 4 às 6 da manhã. Mas uma das coisas que me impactou muito assim, foi uma pessoa que tinha problema com bebida e ele queria lá separar e deixar essas coisas, mas não tinha força, né? E não tinha com quem falar, né? E aí ele passou a ligar para mim, né? Já tive muita experiência de pessoas que envolvidas com droga, essas coisas, né? Que durante a noite, pelo fato de eu sempre coloquei à disposição, eu sempre falo, olha, você não vai estar incomodando. Eu deixo aqui meu telefone, você pode ligar, né? E conversar, especificar o pedido da sua oração, eu vou estar orando por você, né? E uma das coisas que eu sempre busquei de Deus também, né? Porque uma das coisas que me impactou é que Deus, ele está pronto para ouvir as nossas deficiências, os nossos defeitos, e vai lançando no mar do esquecimento, né? E eu comecei a perceber que, pelas pessoas que me ligaram, que eram pessoas que
trazia esses problemas, situações que ele não tinha com quem compartilhar, Aham. né? Não tinha e se compartilhasse, passava a ser maior o problema, porque as pessoas passavam a divulgar aqueles problemas deles, né? E aí, em vez de curar, Piorava a situação. piorar a situação, né? E eu fui pedindo para Deus para, né, ouvir essas coisas e glória a Deus, né? É uma coisa que eu ouço e não compartilho nem, às vezes até meu povo de casa tenta saber como é que acontece, né? Uhum. Mas eu digo, não, isso não... O senhor está sendo tipo um canal de bênçãos ali. Então. As pessoas vêm ali, Uhum. através do senhor, buscar um refrigério Um para a refrigério, alma, né? né? E o senhor, como um ramificador de milagres, É. é onde o senhor usa ali para poder estar ajudando nos problemas, nas situações daquelas pessoas, seus ouvintes, né? Exatamente. Isso há 12 anos já fazendo isso. Exatamente. E tudo isso eu devo, né, a esses irmãos que foram usados por Deus para me dar esse programa, que Deus tem me dado graça para ajudar muitas pessoas, né, nesse sentido, né, de estar me ofertando em Deus para receber a ligação dele, para eles falar, né, e eu estar orando por eles, né. E isso tem alcançado, né, algo assim que eu vejo que é de Deus, e me alegro porque o autor e consumador da nossa fé é o próprio Deus, né? Uhum. Porque às vezes eu estou no rádio e recebo ligação de pessoas do Nordeste. Eu tenho bastante pessoas já, né? E aí eu fico pensando, poxa, quantas rádios, e rádio de maior potência até lá. Mas essa pessoa me ouve e entra em contato comigo, né? E aí eu vejo que é algo de Deus, né? Uhum. É algo que Deus está nos preparando para aquilo, né? E isso realmente tem me alegrado e feito com que eu, né, me sinto grato e sempre agradeço a Deus pela vida daquelas pessoas que foram usadas para me colocar lá, né? Amém. Né? Eu queria só pra gente chegando no fim, mas Estamos eu queria, chegando ao fim queria aqui. perguntar pro irmão que ele falou já um pouco, né? Mas assim, a importância da igreja em Ariquemes, né? Nesse processo do senhor, né? Como que o senhor tem visto? Como que o senhor vê, na verdade, essa importância, né? E como que o senhor tem percebido esse novo tempo que a igreja, completando aí 34 anos, né? De caminhada. Como que o senhor tem percebido essa nova estação aí do Senhor para a igreja em Ariquemes? Olha, para mim tem sido algo precioso. Eu, como já falei aqui, né? Eu fico tão feliz nesses 34 anos. Eu tenho me alegrado porque a igreja em Ariquemes foi e tem sido um instrumento de Deus colocado na minha vida. Porque eu sou o que sou, tenho o que tenho, né? Por causa de Deus ter me abençoado através dessa igreja. Então, desde o dia em que Deus me trouxe, porque não foi eu que vim para essa igreja, foi Deus que me trouxe. Quando eu olho todo o processo de eu estar na igreja, eu vejo que foi Deus, porque, né, foi algo assim milagroso, tá? Então, desde o dia que Deus me trouxe, Deus tem me sustentado, né? Tudo aquilo que eu tinha preocupação, medo, né? Porque eu era atormentado pelo medo da minha família passar fome, necessidade, porque imagina só uma pessoa cega, ficando cega, com 4 crianças pequenas, e vinha tanta atormentação na minha cabeça, e Deus me trouxe para uma igreja que tem demonstrado um amor na prática em relação à minha vida, à minha família, né? Eu sempre estou grato a Deus, mas me sinto ainda em dívida pelo amor que Deus tem derramado na minha vida através da igreja. Então, esses 34 anos, né, eu vim para a igreja, ela está completando 7 anos. 7 anos quando eu vim para essa igreja. E são
no caso, 27 anos de vida abundante que Deus tem me dado através da vida da igreja em Ariquemes. Amém. Eu sou grato a Deus porque são 27 anos de vida abundante, né? Deus tem me dado toda a provisão, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Através dos ensinos que Deus tem me dado através da igreja em Ariquemes. E o que isso realmente é maravilhoso. Então nós estamos completando 34 anos e o meu sonho, o meu desejo é levar sempre, né? E por isso que eu tenho me consagrado. A minha consagração, né, foi uma coisa que fui impactada, né? Porque quando eu percebi que a igreja em Ariquemes, ela tinha se consagrava em oração, né, pela salvação da nossa cidade. Eu sempre pensava, poxa, eu nasci nessa cidade, Deus trouxe pessoas de fora, né? Então tem derramado um amor muito grande pela nossa cidade, né? E aí e a oração da igreja em Ariquemes é pela o dízimo, né, das pessoas, da salvação, completando, né, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é essa, né? Então eu tenho me levantado com muita alegria. Muitas vezes eu converso com as pessoas e acho muito pesado se levantar 3 horas da manhã. Quantas vezes eu tenho dormido, né, 10, 11 horas, mas 3 horas o Senhor me levanta, né, me desperta para a minha missão, que eu faço com alegria. Uma delas é orar pela salvação. Eu não posso ir, mas eu oro para aquelas pessoas que vão, né, encontrem a nossa cidade, essas famílias com o coração festilizado, né, porque eu aprendi que antes de levar, né, Deus para as pessoas, nós levamos as pessoas para Deus em oração, né? E aí, durante o dia, né, que Deus possa usar, e tem usado isso aí, né? Nós estamos vendo a multiplicação da igreja em Ariquemes, das famílias, né, salva, e eu faço isso com muita alegria, de estar orando e me colocando sempre na presença de Deus em oração pela salvação da nossa cidade, porque eu fui um beneficiado pelo amor de Deus através dessa igreja. Amém. Amém? Amém, amém. É isso, né, Jefão? É isso daí. Eu quero agradecer a presença do irmão Irineu, deixar mais uma vez os nossos agradecimentos, né, pela disponibilidade, e a gente quer deixar agora o microfone aberto para o senhor deixar um recado final, aquilo que o senhor quiser falar aí para a igreja que está ouvindo a gente, né, fica à vontade. Eu quero agradecer primeiramente pelo convite que vocês fizeram para mim, né? E a gente está sempre aprendendo, né? Com certeza. Estamos aprendendo esse momento. E eu quero deixar aqui, né, o meu agradecimento à igreja e a minha oração, né, para que Deus continue derramando essa maravilhosa graça sobre todas as famílias e lares de Ariquemes, né? Com salvação, com libertação, com cura, né? Porque Deus, né, o sonho de Deus é esse, né? E a cada dia que nós realmente nos voluntariar para Deus, né, nos ofertando em Deus, fazer a sua vontade, né, Deus vai realmente se alegrar com tudo isso, né? E olha, amado, eu fico tão feliz, né? E saber que a palavra está junto de nós, na nossa boca, no nosso coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a nossa boca confessarmos a Jesus como nosso Senhor e com o nosso coração cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós vamos ser salvos. Amém. Né? Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, né? E todos que crê não vão ser confundidos, né? Por exemplo, assim, eu me sentia um inútil, né? Mas Deus nunca me deixou, né? Todos que crê não serão confundidos, pois não há diferença, né? A Escritura diz que não há diferença nem entre pessoas, né? Como judeu e grego,
pois o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que lhe invocar. Então, amado, se você está aí passando por uma situação difícil, como eu passei, né, abra o seu coração, invoque o Senhor, porque Ele sempre tem, né, uma palavra amiga para nos dar e nos sustentar e nos levantar, mesmo que nós estejamos, né, no lixo, né, que eu me sinto hoje alguém que foi tirado do lixo e colocado para sentar, né, e viver no meio de pessoas tão preciosas como é você, né, como é vocês, né? Eu me sinto um privilegiado. Então Deus, Ele é rico, né, para com todos. Ele não faz diferença, né? Não importa a situação que você está passando, né? Não importa, né, o quanto o mundo está negando, né, dizendo que você não vale nada, que quanto o diabo está rogando na sua mente que você o resultado da sua vida é o suicídio. Quantas vezes o inimigo diz para você só a morte, você não tem mais jeito, né? Mas Deus me levantou e tem me agraciado a cada momento. Por isso eu sei que Ele pode fazer com você que está ouvindo essa mensagem. Entregue-se os seus caminhos ao Senhor, né? E vai desfrutar de tudo isso que Deus tem nos dado, né, em Cristo Jesus, porque Ele veio, né, com esse propósito. O inimigo veio para matar, roubar, destruir, mas Ele veio para nós termos uma vida abundante. E é nessa alegria que eu encerro aqui e eu quero agradecer. Pai, eu quero nesse momento estar orando por todos que estão assistindo esse podcast, meu Pai. Jesus. Que o Senhor possa estar derramando a sua maravilhosa graça sobre a vida e a família de cada um. Amém. Ó Deus, que a alegria do Senhor, meu Pai, continue sendo a força dessa pessoa e tudo que o inimigo tem colocado na mente de cada uma para dizer que ela não tem valor, que o Senhor possa, meu Pai, estar derramando a sua graça maravilhosa sobre essa vida, que ela seja valorizada, entregando a vida ao Senhor para desfrutar dessa vida, ó Deus, com abundância, meu Pai, pois, ó Deus, o melhor e o maior dos presentes foi o milagre da nossa salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Amém. E que essa salvação possa alcançar todos os moradores e famílias da nossa cidade de Ariquemes, do nosso estado de Rondônia, do nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus amados. Meu irmão Irineu, muito obrigado por estar aqui no podcast. Nós agradecemos muito. Denilson, muito obrigado. Wailon, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, eu deixo aqui o meu muito obrigado por cada um de vocês. Não esquece de deixar o like. E assim como o testemunho do nosso irmão Irineu, cara, não desista. Jesus tem um plano na sua vida e você é muito especial para Ele, beleza? Esse foi mais um Pode Crer Podcast. Até o próximo. Tchau, tchau.